que é importante a gente observar também nessa dinâmica do quanto a dupla, né, de coterapeuta, nesse processo de estar atendendo, precisa também observar quais são os movimentos assim, isomórficos que acontecem entre a dupla e a família. Por quê? Porque nessa dança que a Tarsila falou, muitas vezes a gente se envolve no padrão de funcionamento da família, né? Então, às vezes, a gente acaba reproduzindo dinâmicas que existem ali, né? Então, dinâmicas de aliança, dinâmicas de coalizão, dinâmicas de triangulação. Somos convidados exatamente. A entrar, né? Triangular, casal, e muito bom o que a Mônica está falando, porque a gente tem que, para mim, assim, isso é fácil. Eu nunca atendo, ninguém entra no meu consultório, primeiro que é uma riqueza, porque cada pessoa que entra dentro da minha sala, eu digo que é um lugar sagrado, porque cada um entra com a sua história. Não tem coisa mais sagrada na nossa vida do que as nossas histórias. E a gente tem uma pessoa ali na nossa frente, compartilhando conosco, né? Nos autorizando a escutar, né? A viver a história dela. Nossa profissão é difícil, a gente tem que ficar ali, sentada, esse é o mais difícil, né? Saber até onde a gente pode ir, até onde a gente tem direito, né? Até onde a família permite a gente ir. Isso, o próprio casal. Porque muitas vezes, né, a gente já vê lá na frente, espera, tem aquele desejo pelaquela família dela evoluir, mas a família naquele momento não está pronta ou preparada, chegou até onde ela consegue ir. Então, isso é um treinamento também nosso na clínica, assim. Tanto com o paciente, né, individual também, porque mesmo no atendimento individual, né, sistêmico, você vai estar ali olhando aquela pessoa, como eu disse, né, aqui, cada um com a sua família, e convidando também as pessoas da família para irem ao consultório. Então, muitas vezes, assim, a ansiedade é o que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar? Será que o que eu estou fazendo Será que o que eu estou fazendo está ajudando? Será que o que eu estou fazendo vai desestabilizar a família? Eu tenho esse poder, né? Então, assim, é muito curioso, porque em alguns momentos, falando de respeitar o ritmo da família, né? É a gente também tranquilizar um pouquinho a nossa ansiedade, no sentido de que a observação daquilo que está acontecendo no setting terapêutico é importante para a gente identificar não só o problema da família ou como resolver o problema da família, mas assim, qual é a função que aquele espaço terapêutico está tendo para aquela família. Porque assim, às vezes a função é um espaço de conversação. Então, revelações são feitas ali, as pessoas se conhecem mais. O espaço terapêutico, a terapia tem muito em família. Você vê como histórias são contadas ali pela primeira vez. O terapeuta de família é alguém que tem um conhecimento diferenciado, sem dúvida, né? Mas o nosso conhecimento não pode estar à frente, né, da realidade da família. Porque muitas vezes a gente não consegue apreender exatamente o que eles vivenciam. Só eles podem falar sobre isso, né? Então é importante que a gente tenha essa humildade também, né? E respeito pela história deles. Humildade é ótimo, exatamente, porque entra o respeito. Até onde... E nós precisamos falar. Tá? Nós somos os especialistas. Como a gente fala. Então, a verdade, ela deve ser sempre dita, porque, como a Tarsila falou, é a realidade. Pode doer na hora. Agora, como eu digo, qual é o meu conteúdo, isso é muito importante. Falar no nosso lugar, porque a gente ali tem um lugar. Quando eu sento na minha cadeira, eu estou sentada ali. Se acontecer alguma coisa fora dali, eu não vou, eu não tenho nada com isso. Agora, ali no consultório, a gente passa a ter, como profissional. Porque as pessoas, de alguma forma, foram buscar, né, a nossa ajuda, entre aspas, né? Então, assim, envolveram a gente naquela questão. Então, é importante que a gente, essas manobras, muitas vezes, que as pessoas fazem para não falar a verdade, porque é difícil para elas, né?
são pontos delicados da gente trabalhar a conversa terapêutica, porque a gente tem que ajudar as pessoas a conseguirem falar umas para as outras aquilo que elas querem, né? Por isso que trabalhar a nossa história, saber também da nossa posição na nossa família de origem é fundamental. Por quê? Porque a gente é triangulado também numa série de relações na nossa família de origem. Então, muitas vezes você tem uma ressonância ali, né? Na história daquela família, na história daquele casal, e você acaba sendo envolvida em alguma coisa que faz parte da dinâmica deles, mas que também faz ressonância na sua dinâmica, né? A gente estuda em cima daquilo que outros profissionais, né, outros pesquisadores, naquele momento deles, entenderam como importante dos desafios que estavam sendo apresentados na clínica, na sociedade. Então a gente produz o conhecimento para dar conta de entender aquela realidade. Então a gente está num setting clínico, mas isso não significa que a realidade social não está atravessando o setting clínico, né? Não significa que aquele conjunto de teorias que no momento eu tenho serão suficientes para dar conta, né, das questões que aquela família ou aquele casal estão trazendo para a gente, né? Hoje em dia está cada um no seu quarto, no seu tablet, que antigamente a família se reunia em volta do rádio, para ouvir o rádio, tinha uma televisão na casa, todo mundo se reunia. Hoje em dia não tem mais isso, é muito fragmentado. Então, muitas vezes, o espaço, aquilo que a Mônica estava também falando, o espaço que a família tem de reunião é na terapia. Porque também é sempre importante, quando as famílias chegam, a gente pensar em que ciclo, né, que momento do ciclo de vida familiar que a gente fala, aquela família está inserida. E de acordo com esse ciclo, né, novas questões vão surgindo, novos desafios vão se apresentando para nós. Então, a família está na infância, está na adolescência, está na vida adulta. E a terapia de família, a gente não trabalha com diagnóstico, porque o diagnóstico está engessado individual numa pessoa. Então, quando chega no consultório a família, a gente vai redistribuir isso. A parcela de responsabilidade de cada um. Porque não é o filho sozinho, o filho é inserido naquela família, mergulhado. Criança, então, completamente. Então, repartir a responsabilidade de cada um, né? Então, mãe, pai, filho, 33,3 para cada um. 33,3 responsabilidade da mãe, 33,3 do pai, 33,3 do filho. Então, a gente desqualifica esses diagnósticos porque a gente vai entender que é do sistema, que cada um ali, aquela pecinha naquele sistema, tem uma responsabilidade sobre esse comportamento. Como é que cada um influencia esse problema, né? E como é que o problema influencia cada um? Essa relação de reciprocidade é uma relação que a gente só consegue perceber na medida em que as pessoas estão ali com a gente, né? Por quê? Porque cada um vai ter uma visão daquilo, né? Cada uma vem com o seu contexto. Então, às vezes, o que um absorve, o outro não vai absorver, que é totalmente diferente. Isso é um outro desafio para a gente. Então, a gente tem que ler tudo que já foi produzido sobre terapia familiar nas diferentes modalidades, nas diferentes escolas. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a ter os instrumentos, né, para olhar para aquela família.